5. Point Mix, a sua agenda eletrônica. Agora é o momento da nossa sintonia cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Olá, hoje o assunto é muito importante para quem quer emagrecer. Autoimagem corporal. O que é isso? Bom, eu já cheguei a pesar 190 quilos. E naquela época, no auge da minha obesidade mórbida extrema, eu me olhava no espelho e não me achava tão gordo assim. Sim, eu me olhava no espelho e não achava que eu estava tão fora do peso assim. Quando a gente está gordo, a gente está acima do peso, com sobrepeso, geralmente o que a gente faz? Começa a usar roupa escura, roupa preta, faz closes de foto para pegar só partes de rosto em que a gente não parece tão obeso, evita tirar foto do corpo inteiro, ou foto de perfil, ou se esconde atrás de outras pessoas, não se reconhece às vezes nas fotos. Então essa deturpação da imagem, distorção da imagem corporal é um dos fatores que nos dificulta emagrecer. É como se o cérebro estivesse falando para a gente: não está tão ruim assim, vamos tocar o barco do jeito que está, toca adiante com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, que a coisa não está tão ruim assim, vai adiante. Há um estudo que foi publicado em 2019 pela renomada Universidade de Stanford, em que eles fizeram um experimento muito interessante. Eles pegaram 47 obesos que emagreceram e acompanharam o cérebro dessas pessoas através de potentes aparelhos de ressonância magnética funcional. E qual foi a base desse estudo? Bom, eles partiram do princípio que estudos anteriores tinham mostrado que no caso da anorexia nervosa, existia uma diminuição do volume do cérebro e da espessura do córtex cerebral, ou seja, um afinamento da massa cinzenta do cérebro. O que é anorexia nervosa? Anorexia nervosa é uma doença psiquiátrica em que a pessoa se sente sempre gorda, obesa, acima do peso, mesmo estando com peso muito baixo. Às vezes a pessoa está lá com 40 quilos, 45 quilos, esquálida, esquelética, se olha no espelho e sempre se acha gorda. Então há uma grande distorção da imagem corporal, uma doença bastante séria. E aí esses pesquisadores de Stanford pensaram, bom, se existe uma diminuição do volume, da espessura da massa cinzenta no cérebro dessas pessoas bem desnutridas, bem magras da anorexia nervosa, com essa distorção da imagem corporal, o que será que acontece no cérebro dos obesos? E aí eles foram então fazer o experimento para tentar descobrir. E eles viram que acontecia a mesma coisa com o obeso. Havia uma diminuição do volume do cérebro e uma diminuição da espessura da massa cinzenta. Então, a obesidade, apesar de no corpo refletir um extremo oposto da anorexia nervosa, tem coisas comuns acontecendo no cérebro. Não há um aumento de volume, um aumento da massa cinzenta em quem é obeso. Muito pelo contrário, há uma diminuição. A gente sabe hoje em dia que a obesidade é um dos fatores de risco para muitas doenças cérebro-degenerativas, como demência, por exemplo, sendo o Alzheimer a mais clássica, a mais conhecida delas. E aí então eles foram vendo o que acontecia com o cérebro desses obesos que emagreciam. Eles viram que havia uma recuperação do volume, aumentava o volume do cérebro e aumentava também a espessura da córtex cerebral, ou seja, da massa cinzenta do cérebro em quem emagrecia. Uma ótima notícia para quem quer levar a sério essa questão de emagrecer, de cuidar da saúde, de atingir um peso
adequado, ou seja, o cérebro é capaz de se reorganizar, de se reordenar, de se readaptar conforme a gente vai investindo na nossa saúde. E levar em conta, esse estudo também nos orienta a levar em conta essa questão da distorção da imagem corporal. Ela não existe só na clássica anorexia nervosa, como eu expliquei, que a pessoa que se vê gorda, mesmo estando muito magra. Na obesidade existe a distorção da imagem corporal, mas como se fosse ao contrário. A pessoa lá obesa, com o peso acima do ideal, não se sentindo tão gorda. E isso serve como uma autossabotagem, uma forma do cérebro, às vezes, nos aprisionar no mesmo comportamento, nas mesmas compulsões alimentares, nos mesmos comportamentos que nos mantêm obesos. Então, explorar essa questão, atentar para isso e reverter este quadro é fundamental, ou seja, esses lastros cerebrais, psíquicos e mentais que nos sabotam para manter-nos obesos. Então, lidar com isso, com essa parte mental, com essa parte da cabeça, é fundamental se a gente quer ser bem-sucedido no processo de emagrecimento. Muito obrigado pela sua atenção.